Olá, gente. Estamos de volta aqui com um novo episódio do Elano Beckman Entrevista e hoje, como você já viu nas nossas redes sociais, vamos tratar sobre um assunto preocupante, mas também vamos apontar caminhos, né, para tratamento, para novos medicamentos, para a cura ou remissão da doença. É o número de casos de câncer em jovens que tem aumentado assustadoramente. Tem dados aí do SUS, né, registrando um aumento de 28,4% entre 2013 e 2024 entre jovens e adultos de até 50 anos. E olha, o câncer mais prevalente é o colo retal, de intestino, tem também de mama, colo de útero e fígado. No sul do Brasil, a incidência do câncer infanto-juvenil também é maior do país. Nós vamos conversar com a médica oncologista Letícia Castro, que é a médica, uma das médicas oncologistas da clínica Oncovida aqui de Juí, parceira nossa aqui do Elano Beckman Entrevista. Desde já agradeço essa parceria, né? E também atende nos serviços de saúde oncológica do HCI, do Hospital da Unimed e do São Vicente de Paulo de Cruz Alta, além de atuar diretamente no núcleo de pesquisa do HCI. Agradeço demais a gentileza de atender o nosso convite, deixar o baby lá por alguns minutos, né? Ela ficou mamãe de novo faz pouco tempo, né? Mas veio aqui porque entende que a causa é nobre, é importante. Seja bem-vinda, Letícia, é um prazer te receber agora no meu podcast. Muito obrigada, Elano. Que bom poder estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Sempre tu nos deixa muito à vontade para a gente poder conversar um pouquinho e trazer à tona aí algumas questões importantes para o pessoal. Muito bem. Olha, o INCA tem trabalhado com um dado que é de 7.560 novos casos por ano em jovens adultos, né? O que tem, na sua opinião, na sua avaliação, levado esse registro tão alto? É um número maior de diagnósticos e descobertas de novos casos, ou então tem crescido mesmo por fatores que contribuem com o aparecimento da doença? Bem, eu acho que as duas hipóteses, eu acho não, né? Nós sabemos que as duas hipóteses são verdadeiras, né? Tanto a gente está diagnosticando mais, como tem mais casos de câncer em jovens mesmo. Isso está sendo estudado pelos pesquisadores, né? Esse fenômeno que vem ocorrendo nas últimas décadas, nos últimos anos. E a questão, assim, do sobrediagnóstico, né? Por que é importante, então, a gente falar sobre isso? Porque realmente é uma verdade, né? Tem alguns tumores que a gente sabe que são tão indolentes, tão vagarosos, que bem provavelmente nunca vão causar um impacto de saúde real para o paciente, né? Então, talvez diagnosticá-los não faça tanta diferença assim para aquela pessoa. E muitas vezes a gente vai tratar de uma forma tão agressiva que a pessoa vai ter mais prejuízo à saúde fazendo um tratamento do que não fazendo, né? Um exemplo disso é o tumor de tireoide, né? Alguns tipos de tumor de tireoide são os tumores mais comuns de tireoide, muitas vezes eles nem vão se tornar clínicos, ou seja, eles nem vão causar nenhum sintoma. Mas hoje em dia está tendo um sobrediagnóstico do tumor de tireoide, sim, né? A questão de fazer ultrassom ou fazer alguma tomografia ali do pescoço que pegue o tórax, uma tomografia de tórax que pegue o pescoço, que identifique algum nódulo na tireoide, né? Então o pessoal já vem preocupado com isso. Faz o diagnóstico ali por uma punção de tireoide, tem o diagnóstico de um tumor papilífero ali de tireoide, que é o mais comum. Muitas vezes ele nem vai causar nenhum problema de saúde ao longo da vida, dependendo do tempo também que ele é diagnosticado, né? E da biologia do tumor. Então o de tireoide, por exemplo, é um tumor que a gente acaba sobrediagnosticando hoje em dia. Tumores de mama também, né? Como a gente tem a questão do rastreio com a mamografia, e eu não tô aqui querendo dizer que não é pra gente fazer o rastreio, pelo amor de Deus, né? Tem que fazer, senão né? eu vou fazer uma contraciência aqui. É comprovado que a mamografia reduz mortalidade por câncer de mama, né? Porque a gente diagnostica mais rápido. Mas a gente vem descobrindo muito tumores in situ, né? Que são os carcinomas in situ. Lá, se você vai pegar a mamografia, né, ou enfim, uma biópsia da mama e vai ler ali, provável câncer in situ, enfim, é um tumor que ainda não é um câncer invasivo, mas é uma lesão pré-cancerígena. Muitas vezes esse tumor in situ que a gente está diagnosticando mais, que entra nas estatísticas como aumento de diagnóstico, muitas vezes ele não vai evoluir, né, ele não vai se tornar um câncer agressivo, enfim, tudo mais. Então,
também tem essa questão do sobrediagnóstico do câncer de mama in situ, especialmente, né? Tumores de rim, por exemplo, né? Tumores de rim, geralmente são assintomáticos, né? Porque o rim é um órgão que está dentro da barriga da gente e ele é um órgão que cresce muito, e ele geralmente vai dar sintoma quando a gente está com um tumor muito grande, né? E ele muitas vezes tem um crescimento muito lento e não vai causar sintoma, né? Agora, se eu tiver sem querer fazer uma tomografia da minha barriga e tiver uma lesão no rim, eu não vou querer saber o que é? Ah, vai, né? Claro que vai. Eu vou, né? Eu vou também. E vou depois pesquisar muito. Exatamente. Então, assim, esses 3 tipos, principalmente, estão causando um sobrediagnóstico que muitas vezes não vai querer, não vai causar prejuízo nenhum para a saúde da pessoa, mas a gente não tem como saber da biologia do tumor sem acompanhar ele, Sim. né? Essa é uma questão. Mas, realmente, está ocorrendo mais tumores em jovens, né? Em adultos jovens, especialmente adultos jovens até os 50 anos, né? A gente sabe da questão do câncer de cólon, principalmente o câncer de intestino, né, de cólon e reto, que é a grande alvo de pesquisas aí dos epidemiológicos, né, do câncer, assim, porque tem um movimento de que está reduzindo os tumores de cólon em idosos e adultos a partir dos 50 anos, mas, em contrapartida, em pessoas com menos de 50 anos, essa faixa está aumentando. Então, está aumentando o câncer de cólon em menos de 50 anos e diminuindo em mais de 50 anos. Por que isso está acontecendo? Porque hoje em dia a gente tem o rastreio do câncer de cólon com colonoscopia a cada 5 anos, que é preconizada a partir dos 45 anos para todo mundo. Quem tem histórico familiar é antes disso, né? Mas então, com essa colonoscopia, a gente consegue descobrir pólipos que podem vir a ser tumor mais para frente e fazer uma redução, né, dessa incidência, então, de câncer de cólon. Se retira esses pólipos. Isso, se retira os pólipos e aí tu não vai desenvolver o tumor, né? Mas, menos de 45 anos, a gente não faz colonoscopia de rastreio, né? A não ser que tu tenha algum sintoma. Então, vem aumentando nessa população, tá? Outra coisa que tá se estudando e se identificando também é o quanto que a gente tá comendo mal, né? O quanto a gente tá vivendo uma vida mais sedentária, a questão dos ultraprocessados, né? Os açúcares refinados, enfim, tudo que vem dentro do pacote faz mal para a saúde, é uma verdade, de fato, né? Porque tem os conservantes e tudo mais. Isso, de fato, tá modificando, então, especialmente a microbiota intestinal e provocando mais... Está se estudando essa causa, né? De que isso possa estar provocando mais tumores em jovens. Que é o consumo maior entre os jovens, né? Esses ultraprocessados, né? O alimento pronto, o alimento rápido de se produzir, né? Vai ali, pega no supermercado, coloca no micro e é aquilo que se alimenta, né? Os jovens consomem mais isso, não é muito... palatável para o público mais idoso, de mais idade, adulto, até o adulto jovem, né? O adulto até os 50 anos, né? A questão alimentar está muito presente aí como um fator de risco contribuinte. Sim, é uma questão cultural, né? Essa questão da alimentação, né? E também do sedentarismo, né? Então, isso está muito associado com o câncer de intestino. Né? Outra questão também é o uso de corticoide e o uso de antibióticos na infância, que vai alterar a microbiota intestinal. Então, quando tu usa muito antibiótico, né, nas crianças, enfim, isso vai alterar a microbiota intestinal e isso pode predispor a que a pessoa tenha um tumor tumor de cólon mais recentemente na vida também. Tem a história do risco também familiar, né? O histórico familiar, né, que pesa. Tem uma contribuição importante nesses casos de câncer em jovens ou é mais o estilo de vida e a alimentação? Tem uma questão importante, sim, mas isso sempre existiu, né? Então, a questão familiar sempre existiu. Então, isso não faz parte do fenômeno de aumentar o câncer em jovens. Mas, sim, a gente sabe que tem uma pequena porcentagem, menos de 15% para câncer de cólon, que tem relação com o histórico familiar, né? Câncer de cólon, câncer de mama, né? Especialmente câncer de pâncreas também, que é um pouco mais raro. Então, isso é uma questão que pode ser considerada, mas eu acho que é o menor das proporções,
né? Câncer de mama também está ocorrendo mais, a gente está fazendo mais diagnóstico em mulheres jovens, que faz a gente se questionar se a gente não deve começar a fazer a mamografia antes, né? A gente sabe que a mamografia é a partir dos 50 anos, né? Que é preconizada pelo Ministério da Saúde, mas a gente vê casos em mulheres muito mais jovens que isso, né? E isso tem muito a ver também com a questão do sedentarismo, né? E a questão alimentar também para câncer de mama, não só para câncer de intestino. Aqui a nossa alimentação baseada muito na carne vermelha, no churrasco também, é um fator que nos leva a apresentar números maiores em relação a outras partes do país? Ou isso não daria para dizer isso? Especialmente a questão do preparo da carne, né? Na verdade, ali, o fogo, né? E a produção de nitratos e nitritos que faz ter mais mutações genéticas, digamos assim, que vão causar mais tumores de intestino, de trato gastrointestinal. Isso é confirmado já que tem relação, né? Olha, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica destacando aí que entre crianças e adolescentes 0 a 19 anos, os mais comuns são a leucemia, linfomas, né? Além de tumores sólidos do sistema nervoso central, é algo também muito grave, né? Não que os outros casos de tumores não sejam graves, né? Em adultos jovens destacam-se leucemias, tumores de sistema nervoso, câncer coloretal e adultos jovens, mulheres, os mais insistentes são câncer de mama, que a doutora Letícia já falou aqui, colo de útero e colo retal. Essa de colo de útero esse é um câncer prevenível, né? Câncer de colo de útero é totalmente prevenível, né? Na maioria quase 100% dos casos, né? Com a vacinação para o HPV, né? E com a prática sexual com uso de preservativo, né? Também evitar o tabagismo ajuda a prevenir o câncer de colo de útero, mas especialmente a questão da vacina, eu acho que é uma questão que a gente tem que bater na tecla sempre, né? Então, existe uma campanha de vacinação que é para as meninas e para os meninos, né, de 9 a 14 anos, tá? Vacina gratuita, né? Ela ajuda a prevenir, então, a infecção pelo HPV, que é um vírus que é adquirido de maneira pelo contato e também pelo contato sexual, né? E ele pode causar, então, tumores ali na região do colo do útero, na região do pênis, região anal e também na região da garganta, né? Então, tem vários tumores que estão associados com o HPV. E essa vacinação, ela hoje em dia, ela aumentou nos últimos anos, acho que foi nesse ano que aumentou a abrangência, então, que antes era só dos 9 aos 14 anos, agora dos 15 aos 19 anos também. Então, quem perdeu a faixa ali de se vacinar, ainda pode se resgatar até os 19 anos. E também agora para pacientes imunossuprimidos, transplantados, pacientes oncológicos que estão fazendo tratamento, tem direito a receber a vacina gratuitamente até os 45 anos de idade. Do HPV? Isso. E pacientes que convivem com HIV também. Olha, e não tem nada a ver com estimulação precoce da sexualidade, essas coisas todas que se falaram por aí, né? A vacina é para prevenir mesmo, e esse é o tipo de câncer, se não estou enganado aqui, o único, né, que tem vacina, que tem prevenção, né, para evitá-lo, né? Exatamente, é uma questão que a gente já aprendeu, estudou, a população já sabe, né? Acho que a gente tem que passar por essa onda do negativismo da vacina e respeitar, né, tudo que já se estudou sobre isso, né? É o único câncer que a gente consegue prevenir, de fato, com uma vacina. É uma coisa muito simples, né? Então, não tem por que a gente também privar os nossos filhos, privar a nossa geração desse benefício. Por que a gente vai fazer isso? A gente não pode ser egoísta a esse ponto. É verdade, né? É verdade. A gente vai falar sobre prevenção, sobre novos medicamentos, sobre o avanço da pesquisa, mas antes eu quero ainda nessa seara falarmos do Julho Verde, né, que é o mês para chamar a atenção para o diagnóstico, a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. E tem outros cânceres também, né, que são lembrados no mês de julho aí, né? Alguns institutos ligados à oncologia falam do câncer de bexiga, né, de ossos, né, e por aí vai. O que destacamos aí do Julho Verde, chamando a atenção para esse tipo de câncer? Ele é prevalente
também no público jovem, ou é mais em público adulto, mais idoso, ou não tem um público preferido, escolhido ou prevalente? Tem algumas sociedades internacionais, né, que consideram o Julho Verde o mês da conscientização contra o câncer de bexiga, que é um tumor relacionado ao tabagismo, especialmente, né? Mas aqui no Brasil, então, a campanha, né, que se faz para o Julho Verde é a campanha de conscientização contra o câncer de cabeça e pescoço, que é os tumores que a gente pode ter na região do trato aerodigestivo, né? Tumor de língua, de base de língua, tumor da gengiva, tumor das amígdalas, né, da laringe, dos órgãos da fala, né? Então, são tumores que são característicos de uma população um pouco mais adulto, mais idoso, né? Temos em jovens também tumores de nasofaringe, tumores um pouquinho mais agressivos, mas a grande população, então a maioria são homens, né? Tabagistas, e com histórico de consumo de bebidas alcoólicas também, né? Então, está muito associado com a questão do cigarro e do álcool, o tumor de cabeça e pescoço. É 40 vezes mais, né? Exatamente. É quase certo, né, que uma pessoa diagnosticada com isso, assim, vai ter um histórico de consumo de cigarro, né? Então, uma questão importante da gente falar sobre o Julho Verde é os sintomas, né? Inchaço no pescoço não é uma coisa normal, né? Uma ferida que tu tem ali na tua boca, às vezes uso de prótese, né, na gengiva ali, a gente pode se atrapalhar e achar que é uma prótese que está mal encaixada, enfim, uma ferida que não cicatriza, né, em mais de 2 semanas ali na gengiva, uma rouquidão que começa de um tempo para cá, né, dor na garganta que não passa nunca, né, isso não é normal. Não é porque você fuma que você vai ser rouco, né? Então, esses são sinais que nos levam a procurar um profissional para identificar. A gente vê que muitas vezes quem diagnostica esse tipo de tumor é o dentista, né? Porque a pessoa vai geralmente com uma queixa de gengiva, enfim, né? E acaba diagnosticando esse tipo de câncer. A questão grande disso aí é que esse tumor, ele causa muito prejuízo para a saúde de uma pessoa, porque ele vai interferir na deglutição, vai interferir na respiração, né? Então, são órgãos muito vitais que a gente tem ali nessa região que acabam sendo prejudicados por esse tipo de tumor. E também, né, o HPV, que a gente falou anteriormente, né, é responsável especialmente pelos tumores de amígdala ali, né, da orofaringe. Então, ele está muito associado também com esse tipo de neoplasia e a gente pode prevenir com a vacina também do HPV, né? Muito bem, é o Julho Verde que trata dessa questão do câncer de cabeça e pescoço, né? Para alguns institutos internacionais, como a doutora Letícia Castro falou, é o câncer de bexiga e também câncer de ossos, né? Esse câncer de cabeça e pescoço, geralmente ele passa por cirurgia, é passível de processo cirúrgico quando possível, né? Por se tratar de uma região muito delicada ali, né, que envolve tanto a parte da respiração como a parte da alimentação e tá muito conectado com outras estruturas nobres ali, é muito tênue, né, a linha para poder ser cirúrgico. Então, tu tem que fazer um diagnóstico muito precoce para conseguir que seja cirúrgico. Mas sim, ele tem, dentre as opções terapêuticas, uma delas é a cirurgia. As outras opções é radioterapia e quimioterapia, né? Então, todas essas opções a gente trata aqui em Ijuí, né, no HCI, né, que tem o serviço de radioterapia. Então, a gente acaba drenando, né, uma população muito grande aqui no nosso hospital de tumores de cabeça e pescoço. Inclusive, puxando o gancho aqui, nós temos pesquisas, né, sendo desenvolvidas no HCI para esse tipo de tumor. Nós temos 2 estudos em andamento, agora 3, se eu não me engano, estudos em andamento para esse tipo de tumor de cabeça e pescoço, com imunoterapia, que é a medicação nova para o câncer, né? Então, está sendo muito promissor essa parte do estudo da pesquisa para a oncologia de cabeça e pescoço, né? Do câncer de cabeça e pescoço, que a gente sabe que é uma população bastante característica, né? Essa questão do tabagismo e do etilismo aí. Então,
tinha poucos estudos até recentemente para esse tipo de câncer e agora está se voltando mais para atenção para isso. Que aí são medicamentos mesmo, que vêm de laboratórios internacionais ou estrangeiros, né? São medicamentos tipo pílula, tipo injeção? Qual é a apresentação da... Nesses casos que nós temos os estudos aqui em Juí, então, no HCI, no Centro de Pesquisa do HCI, nós temos medicamentos injetáveis. Imunoterapia. Assim, imunoterapia, né? Claro. Que é feita a cada 21 dias, né? Uma aplicação endovenosa, né? O paciente não precisa ficar internado. E a gente tem todo o acompanhamento do paciente, né? Todas as intercorrências que ele vai ter, possivelmente possa ter, né? E, enfim, decorrentes do tratamento e do tumor também, eles vão ser acompanhados 24 horas, nós somos responsáveis pelo paciente da pesquisa, né? Então, isso é um cuidado muito grande que a gente tem com esse paciente, né? Ô, doutora Letícia, vamos traduzir aí para o público em geral, né? O que é o câncer? O câncer é uma célula que se reproduz sem parar, né? Então, ela começa a crescer e invadir outros lugares que não deveria, né? O nosso corpo, ele tem um sistema de defesa que, se uma célula tá errada, lá, vamos dizer que no DNA da gente, né, ela cresce errado, o corpo dá um jeito de eliminar ela. E no câncer não tem essa eliminação e essa célula acaba crescendo demais e invadindo outros órgãos que não deveria, né? E, enfim, causando dor, causando sintomas, causando sangramento, né? E se espalhando para outros órgãos e ocupando outros lugares que não deveria. Então, o câncer é uma célula que se reproduz sem limites, né? E se espalha sem limites. E aí, os tratamentos que a gente vem desenvolvendo cada dia mais é para tentar entender melhor essa reprodução do câncer, né? E como que essa célula se reproduz e se multiplica, né? Para tentar burlar esse sistema do câncer. Por que não se achou cura ainda até agora, na sua opinião? Por que não se achou a cura? Na verdade, tudo é uma questão tudo não, né? Mas a maioria dos estudos, eles vêm para ir de encontro ao DNA do câncer. Entender... Então, a partir do momento que a gente conseguir decodificar todo o DNA do câncer, entender toda a genética do câncer, eu acredito muito possivelmente que a gente vai chegar muito perto da cura, né? Porque a grande questão da oncologia é desenvolver uma molécula, uma medicação que vai direto nessa mutação genética. Então, eu acho que a gente ainda não conseguiu ter ciência suficiente para decodificar toda a genética do câncer, né? E para poder chegar nessas mutações genéticas que vão causar essa reprodução das células. E também, eu sempre falo para os pacientes, né? Por que né, eu tratei o câncer e agora voltou? O que aconteceu? Né? O câncer é tipo um vírus também, né? Então, todo ano a gente tem que se vacinar para a gripe, porque todo ano o vírus, ele tem uma mutação genética lá no vírus, e esse vírus, ele se modifica de uma forma que ele consegue ultrapassar aquela vacina daquele ano, e no outro ano a gente tem que fazer uma vacina nova. Então, o câncer, ele tem esse potencial também. Então, por que a gente não chegou na cura? Também porque ele tem esse potencial de ir se modificando no decorrer do tempo, e muitas vezes voltando, apesar dos tratamentos. Como é que funciona esse sistema de imunoterapia, para a gente entender um pouquinho melhor? A imunoterapia, ela vem sendo estudada há bastante tempo, né? Mas faz mais ou menos uns 20 anos, por aí, 15 anos, que ela entrou em uso, né? Em uso aprovado. Então, não é para todo tipo de tumor que ela funciona, né? E ela é como se fosse uma vacina, né? Ela vai fazer o teu corpo, os teus linfócitos, o teu sistema de defesa, né? Se defender do câncer. Então, o câncer, ele tem maneiras de burlar o nosso sistema imunológico, né? Os nossos leucócitos, e aí a imunoterapia vai lá e vai cortar esse sistema de defesa do tumor e vai liberar a nossa imunidade para que possa atacar o câncer. Funciona mais ou menos assim. É injetável e age lá, então, nas células para atuar no sistema imunológico. Sensibilizar as células do câncer para nosso sistema imunológico chegar lá. O que tem de mais avançado em termos de pesquisa, mais promissor em termos de pesquisa, das quais vocês têm participado aí no HCI?
Como eu vinha falando antes, né, nós temos bastante estudos de tumor de cabeça e pescoço aqui com imunoterapia. A maioria dos estudos hoje em dia é em imunoterapia. Então, o que vem de mais avançado é a gente justamente pegar o tumor, cada tumor, né, entender cada tumor. Então, a gente faz uma coleta ali do pedacinho de tumor do paciente, né, e para entender ali as mutações genéticas que pode ter. Então, a gente tem toda essa análise da genética que se conhece já hoje, da decodificação genética que já se conhece hoje do câncer. E então a imunoterapia, entender quais os tumores que respondem e quais não respondem à imunoterapia, né? Então nós temos também estudos para câncer de colo de útero, o que é muito importante, porque nós temos uma população muito jovem afetada por esse tipo de tumor. Câncer de pulmão, né, que é o tumor mais letal, né? Apesar do câncer de mama e câncer de próstata ser mais comum, o câncer de pulmão é o mais letal, porque ele tem uma mortalidade muito alta, né? Porque a gente tem um diagnóstico tardio e uma multiplicação celular muito, muito alta do câncer. Então, esses tipos de tumores, nós temos muito avanço e muita tecnologia hoje em dia para usar a imunoterapia ou não, né? Dependendo do caso. E aí tem terapia celular CAR-T, né, e nas terapias genéticas também, que são outras duas modalidades, que são mais novas, né, para o tratamento da doença, né? Vamos falar um pouquinho dessas duas? Sim, são tratamentos, né, que a gente a ciência vem estudando, né? A gente ainda não tem o uso aqui, tá, das CAR-T-cells e das vacinas para o câncer, né? Que a gente fala da vacina para o câncer, tem a vacina para prevenir, que é a vacina do HPV, e tem a vacina para tratar, né? Então, hoje em dia, a vacina para tratar o câncer não tem no Brasil nenhuma vacina aprovada para tratar o câncer, apenas em estudos clínicos, né? A gente já tem uma vacina aprovada para tratar o câncer de próstata, que não é no Brasil, né? Aprovada nos Estados Unidos, que é para alguns tipos específicos de câncer de próstata, que é uma vacina específica, né? Então, ele trata especificamente lá aquele tipo, né? É tirado o sangue do paciente para identificar as células que mais prejudicam, e aí é injetado, então, específico, um tratamento, uma vacina para aquele tipo de tumor. Isso é uma tecnologia muito interessante que está sendo estudada para outros cânceres também. Então, isso é muito promissor, né? Quanto mais específico o tratamento do câncer, mais chance dele funcionar bem e causar menos prejuízo para a saúde da pessoa em geral, né? Para o resto, causar menos efeito colateral. Então, a ideia da oncologia é cada vez mais a gente ser mais específico, né? Entender melhor a doença para poder tratar melhor. Está em fase de estudos clínicos ainda essa vacina, né? Sim. Que seria para tratar. Isso, não de prevenir, tratamento, né? não de prevenção. Aqui no Brasil não temos nada Não temos vacina tratando câncer. Essa para próstata é o que nós temos de mais avançado, que está mais à frente. Isso, exatamente. E não aqui, né? Só fora do Brasil. E a questão dos fatores que levam ao câncer. A gente falou, eu avancei algumas quadras para frente aí, mas os fatores que são fatores causadores do câncer. A gente falou o que é o câncer, mas não falou... geralmente se fala que é multifatorial, né? Então é uma série de fatores, e aí difícil você conseguir fazer o tema de casa para seguir todos eles e evitar de ter, né? Em alguns deles, se você for premiado, entre aspas, aí, com esse tipo de enfermidade, você pode ser acometido a partir de um desses, né? Isso tem a questão genética, tem a questão da alimentação, tem a questão do consumo do uso de tabaco, enfim, vamos falar sobre esses fatores que são os fatores causadores, já que é multifatorial a doença. Sim, a gente falou sobre a questão da carne, né? Sobre a questão da alimentação dos ultraprocessados, né? O consumo do álcool, todas essas coisas vão causando mutações genéticas nas nossas células, né? Vão alterando o nosso DNA e permitindo, então, que alguma célula, porventura, se reproduza mais desgovernadamente, né? Então, nós temos a questão da radioterapia prévia, então, pacientes que já trataram
câncer, já usaram algum tipo de tratamento, já vão ter mais chance. Então, a radioterapia é uma coisa que causa também, né, mutações, enfim, né, a radiação, né, o tabaco, a exposição solar, né, então a gente tem aqui muito comum para nós, né, na nossa região aqui, a questão do câncer de pele. De pele, né? Peles claras. Especialmente por sermos, né, descendentes europeus, enfim, né, pele clara, a maioria, né, de nós, enfim. E também exposição solar, né, da agricultura, né, então câncer de pele, né, câncer de face ali, de região nasal, que é a região da boca, né, uma ferida que não sara no lábio, né, é o lugar mais comum, o câncer mais comum que nós temos aqui é o câncer de lábio inferior, né, que é a parte inferior da boca ali, é um câncer de pele, que é o carcinoma espinocelular relacionado à exposição solar, né. E, enfim, é um tratamento muito simples, a gente pode tratar com cirurgia muito, muito facilmente, mas ele pode evoluir de uma forma muito grave se a gente não observar, né? Então, como é no lábio, é uma coisa que às vezes passa despercebido, enfim, né? E aí esse de pele tem como prevenir, né? Tem como prevenir, né? Usando protetor solar. Chapéu, protetor solar, protetor labial, né? Então, a gente sabe também que muito da responsabilidade, né, da prevenção é nossa, né? A responsabilidade grande da prevenção é nossa mesmo, né? Às vezes na pressa você sai sem protetor solar, né? Sem chapéu, né? Vai se expor no sol, jamais, né? Acho que quem tem medo de câncer não pode tomar banho de sol, né? Não tem fundamento. É isso, é? Tomar banho de sol não tem fundamento. Não tem fundamento. Claro que a gente precisa do sol, a gente precisa da exposição solar, né? Tem uns horários ali, até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Mas... e a maioria dos tumores, de pele, é relacionada à exposição solar. Tu precisa do sol, mas tu tem que evitar a exposição nesses horários e também sempre com proteção, né? Hoje em dia a gente tem roupa com protetor solar, né? Por que a gente não vai fazer uso dessas outras artifícios que a gente tem para poder se prevenir? Sempre né? foi tão nocivo o sol ou nós temos um sol mais forte agora que está contribuindo mais? Isso é uma questão global, né? Global. Sim, a questão da camada de ozônio, enfim, né? Sim, a gente tem um sol mais nocivo porque tem mais exposição aos raios do véu UVB agora, né? De pele agora. Sim. Tem a questão que se estuda muito dos agrotóxicos também, né? Então, acho que existe essa questão, aí essas bandeiras, né, do agrotóxico, enfim, a gente sabe que tem muita questão da indústria aí no meio, mas já temos muitos agrotóxicos que são comprovadamente cancerígenos, então isso também é uma forma de prevenir, tentar evitar o máximo possível. Hoje em dia a gente não tem como evitar, mas reduzir, né, redução de dano sempre é interessante, assim. O exercício físico é muito importante, né, o exercício físico é tratamento, né, todo mundo deve praticar exercício físico, né? Todas as idades, né? Sempre que possível, né? O exercício físico é importante para prevenir o câncer. Tem um dado que fala que é de 30% a 40% a prevenção que ele oferece? De redução de mortalidade e redução e prevenção também, né? Redução de incidência também. Aquele exercício físico que a gente faz aí 3 vezes por semana. 150 minutos por semana. O Elano já tem a receita pronta na cabeça. Vamos praticar, Elano. Mas eu acho que tu tá praticando. Tô praticando, tô tentando aí levar. Sim. Então, sim, é 150 minutos de uma atividade de moderada a intensa, né? Ou seja, uma atividade que a gente tem um pouco de esforço, que a gente sente, assim, uma certa falta de ar para fazer, né? Então, não é aquela caminhadinha leve que tu tem ali, que tu fica conversando com o vizinho, isso não conta muito, né? Então, para te deixar de ser sedentário e ter os benefícios do exercício físico, é esse tempo, 150 minutos por semana, de uma atividade moderada a intensa. Se tu vai fazer um aeróbico, uma caminhada, uma bicicleta ou academia, aí vai como tu te organiza no teu dia, o que tu prefere, o que é plausível para ti, né? Mas é importante que faça. Você costuma correr, agora acho que não tem conseguido muito, mas quem corre tem mais benefícios do que o que faz outro tipo de atividade, porque é um exercício mais intenso, consome mais, gasta mais energia, enfim, é mais preventivo contra o câncer? Não existe esse dado, na verdade, porque tem tantos outros exercícios, não é comprovado que quem corre
maratonista tem menos câncer, né? A questão é que o maratonista, ele vai beber menos porque ele não tem tempo, né? Ele vai dormir melhor porque ele precisa correr e ele vai comer melhor porque ele precisa performar. Então, quem corre talvez tenha menos câncer por esses fatores gerais, né? A questão do exercício é que ele te traz toda uma vida mais saudável, né? Tu fazendo exercício físico, né? Tu precisa menos dos vícios, né? Porque tu fica menos deprimido, menos necessitado de dopamina para ter que beber álcool, fumar, enfim, né? Então, o exercício físico, ele traz todo um ambiente de saúde que está relacionado, né? Mas não existe esse dado de que o corredor tem menos câncer. Tomara que fosse verdade. Acho que daí seria a fórmula mágica mesmo. Seria a fórmula mágica, todo mundo correndo aí contra o câncer. Daí já tem o slogan até pronto, né? A corrida contra o câncer. Mas existe né? A fórmula ideal, na verdade, é tu combinar, né, exercícios de força com exercícios de cardiovascular, né? Se possível, tu poder fazer isso é o que se comprova que tem mais benefícios gerais para a saúde, né? Numa academia, você vai fazer a musculação e vai fazer a esteira, a bicicleta, num ritmo que te exige um certo esforço, né? Isso. É mais ou menos por aí para quem faz academia e para ficar num ambiente só, né? Ou aqueles que fazem musculação e depois também saem correr, fazem outras atividades mais de cunho aeróbico, né? A gente falou que é multifatorial, falamos de alguns aspectos de alimentação, de bebida, de cigarro, né? A parte genética, ela contribui com que percentual? Em geral, menos de 15% dos tumores são relacionados à parte genética mesmo ali, né? Hereditários, digamos assim. Acho que é isso que tu quer dizer, né? Então, mas a gente tem algumas mutações genéticas, né? Um painel de genes que a gente já conhece do nosso DNA, que está relacionado, então, com a questão do desenvolvimento do câncer. Tem genes que promovem câncer e genes que previnem câncer. E quem tem mutação nesses genes pode vir a ter uma chance bastante grande de ter câncer, né? Nós temos duas mutações, que é o BRCA1 e BRCA2, que estão bastante relacionadas com tumores de próstata, mama, pâncreas, testículo, melanoma, né? Então, sabendo, né, que hoje em dia a gente tem como saber se a gente tem essa mutação, se a gente tem essa mutação para poder, né, fazer um diagnóstico precoce. Então, a grande questão, né, se a gente tem como saber, né, fazer como que a gente faz esse exame para identificar se a gente tem uma chance maior por ser hereditário, né? A gente pode fazer um exame de saliva ou de sangue, né? E aí, nessa saliva, nesse sangue, vai ser identificado, então, se tem ou não essa mutação nesses genes específicos ali. Isso pode ser feito aqui em Juí. A gente costuma encaminhar, inclusive, na nossa clínica. Nós temos a nossa farmacêutica, a doutora Kellen, que faz essa coleta, né? E faz todo o envio do material, enfim, para análise e toda a abordagem depois também do diagnóstico ali que vem, né, do resultado do exame, para conversar também sobre a questão hereditária ali depois que vem o resultado do exame. Então, isso é uma coisa que a gente bate bastante na importância que é, né, ali na nossa clínica da questão genética ali. É o mapeamento que se chama. Mapeamento genético. E aí é importante para saber se você tem a tendência a desenvolver. Isso, é isso, né? Exatamente. Ele aponta ali uma possibilidade. Possibilidade. Assim, um indicativo, né? E aí tem gente que de repente não vai querer saber, né? Porque é uma notícia que daqui a pouco pode não ser muito boa, né? Mas ao mesmo tempo é uma carta na manga, né? É uma carta na manga e tu consegue começar muito antes dos rastreios, né? E ter uma chance de cura muito alta, né? Então, eu faria, mas entendo que saber também é uma questão complicada. Os rastreios que você fala são feitos através de que tipos de exames? Dependendo do câncer? Depende do câncer, a gente vai fazer um tipo de rastreio, né? Então, para câncer de pâncreas, nessas populações, né? A gente vai fazer ressonância do abdômen, né? Mamografia, ressonância de mama para câncer de mama muito mais cedo, né? A questão é que a gente começa muito antes, os exames que a gente costuma fazer mais tarde. Na população geral, a gente começa um pouco antes, né? Olha, nós estamos numa região aqui, noroeste do Rio Grande do Sul, para quem nos acompanha de fora,
temos um serviço de alta complexidade em oncologia pelo Sistema Único de Saúde, o único do interior do estado, onde atua a equipe da Oncovida, né? Doutora Letícia, doutora Rafaela e o doutor Edilson, né? Também atuam no Sistema de Saúde Oncológica do Hospital da Unimed. E a gente concentra, a gente vê, não sei se porque nós temos um centro de alta complexidade em oncologia, que temos 3 hospitais tratando também, que a gente acaba vendo que parece que nós temos aqui na nossa região uma incidência maior no número de casos de câncer. Isso é porque nós concentramos mais ou vocês têm acompanhado que realmente tem aumentado a incidência em todos os públicos, não só no público jovem, que foi o início da nossa conversa aqui? Bom, isso é um pouco mais global, faz parte de uma transição epidemiológica mesmo, mundial, né? A questão da gente ter mais câncer, não especificamente por ser a região noroeste, né? A gente realmente é um centro de referência, e Juí, então, acaba circulando aqui, né? muito essa questão do tratamento do câncer aqui em Juí, porque nós temos a radioterapia, nós temos o CACOM, né? Que é o único do interior do estado, como você comentou. Então, não especificamente da região noroeste, mas sim, as populações, né, que lidam muito com a agricultura têm essa característica. É o sul, né? O sul e o sudeste do Brasil, eles têm um predomínio agora de mortalidade por câncer, né? Sul e sudeste. Sul e sudeste, que é mortalidade. Isso, que é uma questão global, né? Os lugares mais desenvolvidos, né, estão tendo mais mortalidade por câncer do que por outras causas, né? Então, a gente observa ali as mortes por causas cardiovasculares, infarto, AVC, enfim, também, né, são as principais causas ali junto com o tumor, com os cânceres, né? As outras causas, que são as infecto-contagiosas, né, elas vêm cada vez menos sendo incidentes e prevalentes aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente tem já um histórico de prevenção mais forte, né? Então, acaba sobrando ali as doenças cardiovasculares e o câncer. E também pela questão comportamental, né? Como a gente se alimenta, né? A gente tem acesso a alguns alimentos, né? Acesso a algumas coisas que as populações menos favorecidas não têm. E talvez isso esteja nos deixando mais doentes também. Olha só, e a parte também emocional, psicológica também entra nesse conjunto todo do multifatorialismo ou da multifatorialidade, né? Sim. A gente não consegue comprovar que depressão causa câncer, né? Não tem como não tem comprovação. Não, isso não existe, assim, esse estudo dizendo isso, né? Mas a gente sabe que a depressão, enfim, né, o teu estado emocional, ele vai interferir, então, na tua imunidade, né? Então, talvez tu tenha mais sintomas, né, do câncer, tu tenha mais um diagnóstico mais precoce na vida, né? Uma vivência mais difícil do tumor, enfim, tu tenha mais sintomas, tu sofra mais de dor, né? O teu tratamento, né, pode ser que seja menos efetivo, e isso tem estudo comprovando, porque tu vai tolerar menos os efeitos colaterais do tratamento dependendo do teu estado de espírito, né? Então, é muito importante a gente ter toda essa visão, né, para poder saber, a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico, enfim, né, lidar com isso é muito importante, né? Vai fazer toda a diferença o paciente receber um tratamento psicológico, enfim, um acompanhamento durante o tratamento, vai fazer toda a diferença no prognóstico dessa doença, com certeza. A utilização de células-tronco, né? A gente tem aí, um tempo atrás, se falou muito de guardar uma parte do cordão umbilical, você está nesse... Já passou faz pouco por esse período de gerar nova vida aí. O uso de células-tronco nessa área também, tem pesquisas, tem avançado isso, resolve alguma questão? Sim, isso
pode ter alguns tratamentos que a gente usa transplante, né? E aí, pro transplante... leucemia, né? E tem tumores sólidos que a gente faz também. Por exemplo, tumor de testículo pode ser feito transplante também. Então, é interessante essa questão da parte das células tronco, enfim, dos transplantados, especialmente para esses tipos de doenças hematológicas, né? E também para alguns tipos de tumores sólidos, especialmente os tumores de testículo. A gente não faz transplante aqui em Juí. Aqui não tem. Né? Transplante não tem, mas a gente acaba referenciando os pacientes daí, né? Que aí são células que, se tem células tronco, células que precisam ser guardadas lá há mais tempo. Como é que funciona isso? Se retira e guarda e depois se utiliza para transplantar? Eu não sou especialista em transplante, né, Elano? Mas assim, a gente tem o tipo de transplante que a gente faz, que é o autólogo e o heterólogo, que é de mim para mim mesmo, né? E de uma célula totipotente, que é uma célula que pode gerar qualquer outro tipo de célula, né? Uma célula saudável. Então, a gente pode fazer um transplante de mim para mim mesmo, né? Ou seja, eu posso pegar uma célula saudável minha, né? Guardar, aí eu faço que é o sistema da hematologia, né? Por exemplo, uma leucemia, né? Eu vou coletar a célula, aí eu vou fazer uma quimioterapia que vai zerar o meu sistema, por isso que eu fico muito debilitado, porque eu zero todo o meu sistema, como se eu reiniciasse o corpo de novo, né? E aí eu vou colocar essa célula que eu guardei para ela começar a gerar uma nova medula óssea, enfim, né? Então, ela fica guardada lá e depois ela é reimplantada. Ou eu posso pegar uma célula de outra pessoa também, que seja compatível comigo para colocar no meu sangue, para gerar um novo sistema, um novo sangue, né, digamos assim, falando a grosso modo. Certo. E a efetividade disso, tem percentuais aí que dá pra gente arriscar? A EBA costuma ser bastante efetivo, mas a questão toda, a gravidade disso é o quanto que o corpo fica debilitado por a gente ter que eliminar todas as células malignas, né, então a gente tem que fazer uma quimioterapia muito forte. E aí, para poder gerar todas umas células novas a partir dessas células tronco, né? Então, e saudáveis, né? Então, o grande perigo, né, digamos assim, é nesse período que o corpo fica muito vulnerável por ter sofrido esse reset, digamos assim. Isso nos casos de câncer de testículo e também de leucemia, isso, mais especificamente. Estamos aqui conversando com a doutora Letícia Castro, médica oncologista da clínica Oncovida, que atua aqui em Juí, e ela, junto com seus colegas Edilson, Walter e Rafaela Piccoli, tem atendido no Serviço de Saúde do SUS aqui do CACOM, também no Hospital da Unimed e no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. Falamos aqui em nome de Oncovida, também em nome de Moleca e Calçados Beira-Rio e Márcio Ótica, são os nossos parceiros aqui, e em breve também novos parceiros aqui se somando e apoiando esse podcast aqui, que tem levado conteúdo de qualidade, fundamentado, com fontes especializadas. Para a gente encaminhar para o final aqui, o que temos de esperançoso, o que temos de mais promissor, o que temos de notícias boas em relação à cura da doença, à remissão, à questão também das novidades em termos de pesquisa ou de medicamentos, falamos já um pouquinho, né? Mas de sobrevida também. A questão da sobrevida é muito interessante a gente acompanhar no decorrer do tempo, né? A gente sabe que há muito pouco tempo atrás, na década de 80, a sobrevida média do brasileiro era 70 anos, né? Enfim, 50 e poucos, 70 anos. E agora nós já temos ali uma sobrevida média masculina 78 e feminina 80, 82 anos. Então, viver até essa faixa etária só é possível por causa da ciência, né? E também tudo que a gente evoluiu. Então, aqui, na nossa região especificamente, né, a gente deve falar do potencial que nós temos aqui em Juí, de poder tratar, né, especialmente o câncer aqui que a gente fala, mas também a questão das doenças cardiovasculares, né? Nós temos o hospital de referência da região para doenças cardiovasculares, o cateterismo, enfim, que salvam muitas vidas. Então, essa é uma grande esperança, né? Todas as reformas que foram feitas no HCI esse ano, né? Eu acho que são motivos para a gente comemorar,
né? Que graças a toda a comunidade, a direção do hospital também, a gente tem uma segurança de estar aqui em Juí, poder ter a segurança de que a gente tem um tratamento bom e o melhor de ponta que a gente poderia ter. O acesso e também mais rápido. Né? Acesso mais rápido é muito importante para as doenças cardiovasculares, né? E também para o câncer, né? Essa questão da imunoterapia só avança, né? A gente tem muitas pesquisas para tratar, como eu falei anteriormente, né? Cada vez mais especificamente o tumor. Então, a gente precisa ter em mente a questão do diagnóstico precoce, né? Nós temos aqui todos os exames de imagem necessários que a gente precisa, só não o PET-TC ainda, que vai vir no próximo ano, para fazer um diagnóstico precoce do câncer e tratar mais adequadamente. Então, e também essa questão genética, né? Que eu acho que é o grande avanço do câncer, né? Então, nós temos muitas pesquisas em andamento, né? A pesquisa clínica, ela só cresce. Então, cada vez mais centros de pesquisa estão em formação para estudar o câncer, para estudar a genética do câncer. Então, a gente também faz um chamado aqui para que a população entenda e participe cada vez mais, venha conhecer, né? E se tem alguma dúvida, se tem algum paciente, algum familiar que possa achar que se encaixa em algum estudo nosso, né? Manda uma mensagem, liga para o hospital, legal. Né? Porque poder ter a oportunidade de usar essa medicação, né? Que não é uma medicação aprovada pelo SUS, é uma chance que a gente tem de melhorar a sobrevida, de aumentar o tempo de vida, que a gente às vezes nem sabe ainda se aquela doença não vai estar curada daqui a alguns anos, né? Alguns tipos de tumores, por exemplo, melanoma, alguns tipos de câncer de pulmão, né? A gente está tratando de uma forma tão adequada e tão específica que a gente acha que talvez essas doenças possam até estar curadas. Olha, que boa notícia. Né? A gente termina assim, caminha para o final aqui de uma forma muito esperançosa, né? Daqui a uns tempos mais possa até oferecer a cura ou deixar de existir, né? De tão evoluído que está o tratamento e mapeamento aí, né? Isso é que temos de mais promissor, e, além de todo o sistema de saúde que temos aqui em volta, né? A gente começou falando dos casos, da incidência maior de casos de câncer em jovens, né? Deve ser um tanto quanto mais difícil, né? Tratar, assim, acompanhar, informar, né? O diagnóstico para uma pessoa bem jovem, né? A gente se coloca muito no lugar da pessoa, né? Então, sempre se coloca no lugar. Isso é que faz o cuidado da gente ser especial mesmo, né? Por isso que vocês são diferenciados, né? Tem que tratar a pessoa com respeito, como se fosse, eu sempre digo, se fosse meu pai, minha mãe, eu queria que fizesse isso ou isso, né? Então, é muito verdadeiro isso, assim. E sim, é mais difícil, pra mim é mais difícil, né? E eu acho que pros outros colegas também, porque a gente se coloca no lugar, a gente pensa nos nossos filhos, nos nossos irmãos, enfim, e pensa em tudo que a vida dessa pessoa ainda tem a oferecer, né? Então, o cuidado que tem, né? O entendimento dessa pessoa de vida também, né? Tu vai para uma menina de 22 anos dizer que ela tá com um tumor metastático, né? Tirar a oportunidade, talvez, de se formar, tirar a oportunidade de, talvez, ter filhos, enfim, né? Tem toda a questão de ter filhos, futuro, né? de família, de outros projetos de vida. Então, sempre a gente quer cada vez mais poder ter o diagnóstico precoce nessas pessoas, né? Para que a gente precise fazer cada vez menos esse tipo de aviso, né? De revelação, digamos assim. E o diagnóstico precoce continua valendo. Quanto mais cedo detectar, mais chances se tem de cura. Tem um percentual que vocês trabalham? Quanto aumenta a chance de cura? Câncer de mama, a gente sabe que pode ser curado mais que 80%. Mais que 80%? Sim, se a gente diagnosticar precocemente, né? Então... Mas tem um estudo que mostra que nos últimos 20 anos aqui no Brasil, a gente não conseguiu fazer diagnóstico precoce. Né? Não mudou o número de casos que a gente já diagnostica avançados, né? Em estágio 4. Então, é sinal de que a gente ainda não está conseguindo fazer isso. A gente fala, mas a gente ainda não está conseguindo. Depende da mamografia? As mulheres precisam fazer a mamografia. Colocar em dia esse exame. Precisam colocar em dia esse exame. Vai lá na tua gaveta, vê que dia que foi, quando que foi a tua última mamografia. É um dia na tua vida que vai ter que ir lá fazer a mamografia. É muito importante revisitar esse exame agora, né?
porque a gente ainda não está conseguindo fazer esse diagnóstico precoce aqui no Brasil. A gente falou de toda a tecnologia, de todos os avanços que tem, só não falamos em detalhe também que dentro do Sistema Único de Saúde nós tivemos recentemente a troca de todo o equipamento de radiologia e bracterapia, né, do Sistema Único de Saúde do HCI, né? Isso dá que dimensão aí no tratamento de câncer? Então, todo o equipamento da radioterapia e da bracterapia são tratamento de ponta aqui em Juiz. Então, vai tratar em São Paulo, lá no Einstein, vai tratar da mesma forma que vai tratar aqui. Puxa. Então, é um privilégio muito grande que a região tem aqui, né? Tanto os pacientes SUS quanto os pacientes privados de poder ter o tratamento aqui. É um tratamento muito mais preciso, né? Então, mais rápido e com menos efeito colateral. Então, tu consegue tratar um paciente com muito menos dias, né? Que a radioterapia tem essa questão dos dias, que tem que ficar muitos dias, né? Um mês, às vezes 1 mês e meio ali, vindo e indo todos os dias, porque a radioterapia é diária, né? Então, às vezes, tu consegue, com esses equipamentos novos, fazer em menos dias, num lugar muito mais específico. Então, queima menos em volta ali, né? Tem menos efeitos colaterais. E isso é é muito importante, né, para a qualidade de vida do paciente e para a efetividade do tratamento. Muito bom. Olha, conversei aqui, foi um prazer conversar de novo contigo, um prazer te reencontrar, né? Depois de um tempo a gente não ter se reencontrado, né? Te agradeço demais a gentileza de ter deixado o baby lá para vir falar com a gente aqui, né? Desejo aí muitas felicidades aí com esse novo bebê, né? Obrigada. Que tenha muita saúde, que traga muitas alegrias. É o que a gente espera, é o que eu desejo. Só para fechar, se quiser deixar uma mensagem aí para o nosso público que nos acompanha, diga, pode falar. A mensagem que eu queria deixar é, como eu falei algumas vezes, mas acho que cada vez mais vivendo toda essa questão da maternidade também, o quanto que é importante a gente estar atento ao nosso corpo, identificar, né, aquilo que não é normal, algum incômodo novo que tenha tido, né, e procurar ajuda, né, procurar auxílio médico para ver, identificar o profissional de saúde se tem alguma coisa alterada que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e daqui a pouco ter muito mais chance de tratamento. Então, se observar, né, e procurar ajuda, acho que é a mensagem final. Conversei com a doutora Letícia I. Castro, médica oncologista da Clínica Oncovida e também do Sistema Único de Saúde do Centro de Alta Complexidade e Oncologia, o CACOM aqui do HCI, também no Sistema de Oncologia do Hospital Unimed e do Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta. Obrigado pela sua audiência, obrigado aos nossos parceiros. Na próxima semana tem novo episódio. Valeu, até lá.